Então, pessoal, dando continuidade a mais uma série de vídeos de modelagem de sistemas, estou aqui para, devido à correria também, estudando para curso, trabalho, família. A vida é isso, né? O importante da vida é a gente buscar conhecimento, trabalhar. Às vezes a gente passa por altos e baixos, mas é isso. E eu gosto de compartilhar conhecimento da minha área. Isso é importantíssimo, que o conhecimento não ficou para ficar numa panelinha fechada. Para isso tem os livros. Mas o objetivo aqui é definir a tese de modelagem de sistemas. É um conceito utilizado mundialmente, é o ML, para registro e documentação de software. E também facilitar a comunicação entre os departamentos gerenciais entre áreas, para definir o processo. A modelagem de sistemas eu abordei antes nos vídeos anteriores, porque modelar software, fiz alguns casos reais. A gente também está modelando um sistema de controle bancário. Neste caso, a gente está pegando uma visão básica do negócio, o sistema de controle bancário, claro que é um sistema que a gente pode modelar na vida real, porém é um sistema que tem ali as ações que é realizada pela pessoa, mas é um sistema bastante utilizado. Esse foi um entendimento que a gente está utilizando no caso real. E vamos lá, o assunto de hoje, né? Importantíssimo. Compartilhar conhecimento aqui. Deixa eu abrir o assunto. Hoje vamos falar sobre diagrama de classe, diagrama de objetos. Então, dando sequência aqui, esse overview da continuidade sobre a UML. Vamos para o conceito. O conceito sempre é importante. Às vezes eu fico pensando assim, modelar sistema, documentar sistema, isso é uma coisa que é difícil, certo? E devido a vários frameworks do mercado, é muito complicado hoje o tempo de disponibilidade. Mas só que é importantíssimo hoje modelar sistema, porque a gente vai se comunicar e tomar decisões maiores na área de negócios. Se a gente for ver se o framework, existe vários frameworks no mercado aí, React, React Native, entre outros a plataforma .NET, PHP, é uma ferramenta para a gente desenvolver o software. Só que se a gente for ver a essência do software é o negócio. Se é um negócio, a gente software não é nada. Por exemplo, se a gente tem um sistema de vendas, o sistema de vendas tem um objetivo ali, certo? Tem um objetivo. Se a gente, um sistema de financeiro tem um objetivo fazer o quê? Quantos a pagar, quantos a receber. Tem um conceito, certo, por trás. Sistemas de engenharias, estoques, certo? Controle de estoque, entre outros sistemas também. Então, hoje em dia, o negócio é a essência. Então, a gente precisa modelar sistemas e definir o negócio para aí assim a gente tomar decisões rápidas, certo? Então, vamos dar uma continuidade aqui sobre o diagrama de objetos. O diagrama de objetos está amplamente associado ao diagrama de classes. A gente falou anteriormente. Na verdade, o diagrama de objetos é praticamente um complemento do diagrama de classe e bastante dependente deste. O diagrama fornece uma visão dos valores armazenados pelos objetos de um diagrama de classe em um determinado momento de execução de um processo de software. Então, o diagrama de objeto ele é bastante dependente do diagrama de classes. Na verdade, o desenho dele parece bastante ao diagrama de classes, só que a gente tem que ver o seguinte: o diagrama de classes define as classes, atributos e métodos. Já o diagrama de objetos vem com o objetivo para facilitar o teste de software, o desenvolvimento de software, a visão de como será o objeto em si, certo? Quais informações que terá ali no momento para a gente realizar um teste, as informações de entrada. Então, o diagrama de objetos define mais ou menos quais informações a gente pode testar inicialmente, as valores de entradas. Isso é importantíssimo, mas já dá uma visão para a gente ter um momento de tomar decisões ali relacionadas ao negócio em si, como ele se comporta. O diagrama de objetos ele é feito mais internamente no software, no desenvolvimento. Porém, ele é utilizado às vezes para definir um caso de testes, para a gente fazer algo mais abrangente. Ok? Então aqui vamos. Vou abrir aqui o diagrama de objetos. Rapidinho aqui.
Então, eu vou abrir aqui o diagrama de objetos, ele já está desenvolvido, pessoal, porque assim, o vídeo no YouTube tem que ser muito rápido e às vezes a gente precisa só ter entendimento da coisa. Tendo entendimento, o conceito, a gente pode ver o que é importante e as características, certo, desse conceito. Então, aqui o diagrama de objetos, se a gente for ver aqui, parecido com o diagrama de classe. Ele é um objeto, pessoa física, que a gente falou anteriormente, ok? Só que aqui, o pessoa física, se você ver detalhe, neste caso, nós estamos vendo aqui que pessoa física ele tem o nome da pessoa em si, como objetos vai estar construído na memória. O nome da pessoa, por exemplo, aqui, José da Silva, o endereço da pessoa, Avenida Brasil, CEP da pessoa, o CEP, telefone pessoa, renda pessoa, situação pessoa, CPF pessoa, RG pessoa, idade. E a gente atribui esses valores aqui para teste, certo? Então a gente está vendo como o sistema funciona entre si, em termos de objeto, a instância de memória. E aqui a pessoa física ele vai ter o objeto a conta comum, que é normal, o número da conta, a abertura da conta, o fechamento da conta, a data, a situação da conta quando vai estar esse objeto, a senha e o saldo da conta. Dando continuidade aqui, ó, conta especial. O número da conta também vai herdar, se a gente for olhar aqui o diagrama, vamos aqui o diagrama de pessoa, tem todas essas informações, só que a gente está vendo conta comum aqui, que ele herda os atributos. Já aqui no diagrama de objetos, a gente está vendo que a conta comum tem todas as informações e a conta especial também tem todas as informações, porém, se a gente for relacionar aqui, ó, tem número da conta, tem abertura, tem fechamento, tem, certo? Situação aqui só tá os valores diferentes, que é o valor 1, neste caso. Só que aqui tem o que tem diferencia é o limite da conta, ok? O que diferencia da agregação, limite conta poupança. Ok? E o diagrama aqui, poupança, conta especial, né? Conta especial e conta poupança. O que diferencia aqui aniversário conta. Só que ele é das características de conta comum. Número do conta, só que vai ser diferente. A abertura da conta, fechamento conta, situação conta, senha conta, saldo conta. Só que o aniversário vai ser a agregação diferencial. E aqui tem as movimentações. Movimento 1. O que o movimento tem no objeto movimento? Vamos lá, movimento tem um tipo de movimento, dado do movimento, hora do movimento e valor do movimento. Então a conta, independente que ela seja, se é conta especial ou conta poupança, ela vai ter seus movimentos, N movimentos. Então aqui a conta especial, por exemplo, movimento. Qual tipo de movimento da transação? Foi o movimento 1. Ok? Movimento 1. E vamos lá. Teve o tipo de movimento, a data do movimento, a hora do movimento, 10h35, o valor do movimento, R$50. Aí o movimento 2, qual foi o tipo do objeto que tem em si? Então a gente pode ter uma lista aqui instanciada. O tipo do movimento 1, data do movimento e a hora do movimento. 11h35, o valor do movimento, 300. Todos esses movimentos aqui foi na conta especial. Poderia ser em conta poupança? Poderia, certo? Tem um movimento 3, tipo de movimento, aqui já é um movimento o tipo diferente, data do movimento, hora do movimento, valor do movimento. Aí você me pergunta, mas esse tipo vai estar registrado onde? Pode estar registrado no ENUM ou no banco de dados, entre outras informações. Só que a gente tem que entender aqui é a visão que a gente tem aqui do objeto. Porque para tomar decisões aqui, um determinado atributo você chegou lá e desenvolveu, certo? Aí você está passando lá o tipo de movimento 3. Aí o tipo de movimento 3 deu um erro. Você está vendo esse tipo de movimento. Só que o tipo de movimento agregado é o quê? A conta especial ou conta poupança? Aí você olhar o software em si, para tomar a decisão para consertar o software, você não tem a visão. E aqui você tendo uma visão geral, você fala, ó, tipo de movimento, o erro está em tipo de movimento. Então você vai, tipo de movimento, você vai ter que identificar quais objetos você vai analisar. Conta especial ou conta poupança. Você não tem nada a ver com o objeto pessoa física. Então, a tomar a decisão vai ser maior. Você não precisa ficar analisando pessoa física, pessoa jurídica. O que você tem que analisar é só objeto movimento. Aí você tem uma tomada de decisão rápida. Você vai ver lá, fazer um debug, verificar qual objeto em si está causando um problema e quais suas agregações. Então, o objetivo do diagrama de objeto é esse. É instanciar em memória os valores como o objeto em si pode ser carregado.
com determinados atributos dele e as instâncias dele, como é que se for. Então a gente tem uma determinada tomada de decisão. Aqui no Asta, às vezes para a gente desenvolver esse diagrama, por exemplo, aqui nós temos que fazer o seguinte, né? A gente tem que colocar o atributo, eu não consegui de uma forma, e ele aqui tem os estereotipos de extend de visibilidade aqui, ó. A visibilidade dele você tem que tirar algumas visibilidades aqui para definir como ele, com o design dele, tirar os atributos, tirar os valores, que o importante dele aqui é só os valores, ok? Então dá uma olhadinha nisso, porque isso aqui é importante. Por exemplo, se o diagrama aqui de objetos, pessoa, mas se eu não quiser definir aqui, eu pego o nome aqui, eu não quero que exiba os estereotipos, nem os valores dele em si. Aí eu vou aqui, em cima da classe, ok, aperto aqui primário, e exibo os estereotipos dele. Então é isso, o objetivo do diagrama de objetos é esse, a gente dá continuidade.